Tem que abrir por fora algumas vezes, tá? Já começou a gravar já. Olá, gente, boa tarde a todos, todos e todes. É, eu vou só dar uma passada rápida no que a gente ouviu ontem, para situar. Não sei se tem pessoas que não conseguiram participar ontem. A gente trabalhou as quatro ondas, né? Pensando em fazer uma relação com a crítica a esse modelo proposto das quatro ondas. Na primeira, é pensar no feminismo, reivindicando o momento da participação do espaço público, é um momento de luta pelos direitos políticos, né? E nessa relação de condições igualitárias para a inserção no mundo do trabalho. Na segunda onda, é pensar nesse sujeito do feminismo se situando mais no espaço privado, pensando nessa mulher dentro do seu espaço da casa, né, do lar. E na terceira e quarta onda, dentro dessa divisão, tanto, na verdade, tanto na primeira, da primeira à quarta, né, na primeira e segunda dizem que não há uma participação efetiva, tipo, não existe a participação das mulheres negras, né? E daí a gente trouxe duas figuras que foi a Dandara, no Brasil, e a Sojourner Truth, nos Estados Unidos, para dizer que as mulheres negras já estavam participando dessas ondas, né? No caso, Sojourner Truth, em 1851, e Dandara eu esqueci nesse momento, mas foi num período do início mesmo do feminismo, né? Dessa luta, né? E não foi colocado nessa historiografia do feminismo a relação com essas mulheres, né? Nem as mulheres indígenas, enfim. E coloca um movimento da terceira e quarta onda, como a terceira, que o movimento negro e o movimento LGBTQIA+, estivessem sendo inseridos somente a partir da terceira onda. E na quarta onda, definindo como estivesse o surgimento do transfeminismo, mas apagando todo esse processo, né, dessas mulheres, né, para além da mulher branca de classe média, classe alta, como se elas só estivessem inseridas a partir da terceira e quarta onda. Aí, pensando nisso, fazer uma crítica a esse modelo proposto, né, essas transformações que passam esse sujeito do feminismo dentro dessas ondas, né, e em qual lugar ele foi ocupado por esse corpo, né, no pensamento feminista contemporâneo, né. E dentro dessa pesquisa, pensar que a ideia dessa figura do feminismo, né, desse sujeito proposto pelo feminismo dentro dessas ondas, vinha como protagonismo branco, cis, heteronormativo, né? Então, apagava toda uma luta que tinha por trás das demais mulheres que já participavam, né, ativamente do movimento feminista e trazendo as suas pautas, né? Então, tem essa diferenciação dentro dessas quatro ondas que a gente trabalhou. Daí a gente pensou também em trazer um pouco sobre as mudanças que ocorreram no pensamento sobre o gênero, né? Trazendo a ideia de Simone de Beauvoir, diferenciando o que seria gênero do sexo biológico, e trazendo também pensar que o gênero como uma forma básica de representar relações de poder em que as representações dominantes são apresentadas como naturais e inquestionáveis, né? E aí pensar também, né, no dia de hoje e estender na relação que o capitalismo faz ao apropriar-se, né, desigualmente dessa relação, pensando na divisão sexual do trabalho e divisão racial do trabalho. E aí continuamos falando sobre o mulherismo africano. Agora eu tô enxergando, hein? Pode descer, por favor. Você está subindo. E falamos um pouco, introduzimos um pouco a Yumi, que nós vamos trabalhar hoje, falando sobre a invenção da mulher, que o Tarcísio vai introduzir. Bom, boa tarde para todos e todas. Dando sequência, então, eu queria primeiro passar ouvir uma música, já que a Tati colocou, né, fez essa questão, a organização que geralmente a gente tem historiográfica, né, das quatro ondas.
de idade. A Mira está traumatizada. Teve um probleminha que tava com uma propaganda ali. De noite pelas calçadas, Eu acho que tem que esperar um pouco carregar, tá travando. de noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina. Não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto. E pro teu desgosto, tá sempre em desconstrução. Nas ruas pela surdina é onde faz o seu salário. Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, milionário. Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão. O medo que não faz parte do seu vil vocabulário. Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer pau. Ela quer paz. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Mulher, 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 para uma mulher, mas há 10 mulheres para cada uma. E uma mulher é sempre uma mulher. Nem sempre há um homem para uma mulher, mas há 10 mulheres para cada uma. E uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais outra mulher. E 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 outra mulher. É sempre uma mulher. É sempre uma mulher. É sempre uma mulher. É sempre uma mulher. Ela tem cara de mulher. Ela tem corpo de mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. Ela tem cara de mulher. Ela tem corpo de mulher. Ela tem jeito, tem bunda, tem peito e o pau de mulher. Afinal, ai, 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 ela é feita pra
sangrar. Pra entrar é só cuspir e se pagar. Ela dá para qualquer um, mas só se pagar. Ela dá, viu? Para qualquer um, então eu bato palmas para as travestis que lutam pra resistir e a cada dia conquistar o seu direito de viver e brilhar. Batam palmas para as travestis que lutam para resistir e a cada dia batalhando conquistar o seu direito de viver e brilhar e arrasar. Viver e brilhar e arrasar, arrasar. Que ela é uma boa de carne e osso, silicone industrial, navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é uma boa de carne e osso, silicone industrial, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha na boca e calcinha de fio dental. Correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come e some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem, eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Some, 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 some. Eu sou MC Linda Quebrada e acabei de me apresentar aqui no estúdio Show Livre. Para quem quiser ouvir as músicas, elas estarão disponíveis em todas as plataformas digitais. Bom, essa foi Linda Quebrada, cantando Mulher, junto com o Jupe do Bairro. Acredito que algumas pessoas já conhecem, devem conhecer. E para a gente introduzir, então, a próxima etapa do nosso aqui mini curso, que, como a gente disse ontem, é mais uma problematização a respeito disso que a gente vive, né, do que necessariamente a apresentação de referenciais ou coisas incontestáveis, né. Aqui a gente está querendo mesmo expandir, né, e problematizar. E aí, nesse sentido, existem outras pessoas que estudam há muito mais tempo que nós, né, que se dedicam a isso. A gente já mostrou aqui algumas ontem, como, por exemplo, a Asa Ingeri e a Catiúza Ribeiro, né, Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Carla Cotirene. Então, todas essas que estão aí, né, muito antes de nós. E agora eu só vou... E dando sequência a isso que a Tati colocou, né, em relação a essas 4 ondas, a gente pensar que ela está organizada muito baseada nesse contexto da branquitude, né, dessas mulheres brancas. E essa música cantada, então, pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro, coloca em questão essa categoria, né, de mulher, né. E a gente traz aqui, então, a Oironke Oyumi, que é uma nigeriana, escreveu esse livro, A Invenção da Mulher, Construindo o Sentido Africano para os Discursos Ocidentais de Gênero, e que faz uma crítica especificamente a essa categoria, ou esse conceito mulher, né, mostrando, mapeando, então, em África, especificamente no grupo Yorubá, né, da Nigéria, que fica na Nigéria,
especificamente na Nigéria, né, os povos urbanos, eles se espalham por outros países, como Togo, né, então não só na Nigéria, mas ela especificamente trabalha com grupos da Nigéria. E ela vai mostrando como que essa categoria mulher, ela impossibilita ou dificulta, né, estudar povos que não usam essa categoria ou esse conceito, né? E aqui a gente pensou, já que a gente já falou também da questão da interseccionalidade, mostrou alguns dados, né? Então a gente, quando pensa, né, então existem alguns estudos que pensam só classe, né? Então a classe no sentido de uma oposição entre a burguesia, que é a detentora dos meios de produção, e o proletariado, que vende a sua força, que é aquele que tem a força de trabalho, né, que é expropriado pela burguesia, né, e também pensar que foi uma categoria ou um conceito produzido também baseado no trabalho livre. Então, quando o Marx e Engels vai escrever o manifesto, eles até fazem uma relação entre escravidão, ou escravização e o trabalho livre, chegando ao ponto de dizer que o trabalhador livre ou assalariado estava em pior condição do que uma pessoa escravizada, né? Então, já vai vendo que essa categoria, né, classe, ela às vezes dificulta um pouco, né, esses povos que não tiveram essa escolha pelo trabalho livre, né? E aí, se a gente vai analisar também, como a Tati já trouxe ontem também, os dados, né, quando a gente vê a questão do dado do mercado de trabalho, a gente vê que mesmo nisso que a gente fala de uma classe de trabalhadores, né, a gente vê uma diferença que é marcada pela raça, né? E aí, raça aqui a gente coloca no sentido de que a gente sabe que, historicamente, né, a gente já provou que cientificamente não existe uma dicotomia, né, entre raças humanas, né? No entanto, por conta de todo um histórico, né, pela escravização das pessoas ao longo do Atlântico, né, baseada nesse conceito no final do século XIX, pela eugenia, né, então o uso da ciência para afirmar que existia essa diferença entre as pessoas, né, entre grupos humanos, baseado em raça, e colocando o branco como o modelo, né, isso acabou produzindo até hoje, embora a gente já sabe que não exista cientificamente uma prova de que existam raças humanas, né, diferentes, né, o que a gente vê é que isso acaba sendo uma categoria que é necessária a gente analisar socialmente, né? Então ela não existe biologicamente, mas o que a gente vê é que socialmente, né, nas análises sociais, nos estudos sociais, na análise das sociedades, a gente percebe que sim, né, esse conceito, essa categoria faz sentido, né, e produz sentido, né, colocando ainda o branco como modelo, né, então, onde o branco é confundido com o modelo, né, e colocando todos os outros como os diferentes, né. E a questão, e a categoria gênero, né, que a gente está chamando a atenção aqui para essa dicotomia entre homem, mulher, ou macho e fêmea, sempre colocando o macho ou o homem como também, né, a norma, né, que também se confunde novamente com o modelo, né. Então, o homem e o macho, né, na sociedade que a gente vive, né, ele se confunde com a norma. Quando a gente pensa num trabalhador, a gente sempre vai pensar num trabalhador, né, geralmente se pensa lá quando o Marx está escrevendo lá, junto com Engels, o manifesto, né, eles estão pensando nos homens, né, a gente pensa no macho nesse sentido, né. Então, essas três categorias, né, classe, gênero e raça, pensadas separadamente na constituição da sociedade que a gente vive, ela impede a gente ver, né, as implicações disso, né, e os dados que a gente apresentou ontem, alguns outros que a gente vai apresentar ainda hoje, vai mostrar isso, assim, como é difícil fazer a escolha por um ou por outro, né.
e a necessidade de relacionar essas categorias, né? E, ao mesmo tempo, as limitações, né? E, nesse caso aqui, então, a Oironki Oyumi, ela vai fazer, então, essa análise dessa limitação da categoria mulher. Então, ela vai dizer que existiu durante um tempo, e aí ela é uma leitura também da Judith Butler, a ideia de que o sexo biológico, né, ele era condicionado, ele era, digamos, natural, né, e que o gênero ou a sexualidade seriam construídos, né, como culturais. E o que a Oironki Oyumi, com o seu trabalho, vem dizer é que, mesmo isso que a gente chama de sexo biológico, ele tem uma biológica, né? Ele também é ligado e está influenciado também por um aspecto cultural. E ela vai dizer isso por quê? Né? Nesse grupo Yorubá, que ela vai fazer o estudo, né? Ela vai perceber que não existe uma marca corporal que determine o lugar que essas pessoas, esses corpos vão ocupar na hierarquia social. Então, não há um marcador visual, né, que ela vai chamar também da questão da visualidade, da cosmovisão. Então, são povos que têm cosmopercepção, né, não tem uma cosmovisão, então eles não estão baseados na visualidade do corpo, então não há nenhuma característica corporal que determine o lugar de poder, o lugar que esses corpos vão ocupar na sociedade. É diferente da sociedade ocidental, né? Que é como a Tati e o Arthur ontem disse. Eu queria até aproveitar para dizer que o Arthur, infelizmente, a gente hoje não pôde estar conosco, né? Porque ele acabou tendo um compromisso nesse mesmo horário, que eu confundi com as datas, né? A gente achou que era 23 e 24, e aí foi 24 e 25. Já, né, aproveitando para dizer isso, mas ontem, na parte que ele apresentou, né, ele falou de como está baseada a posse do pênis, ela, na nossa cultura ocidental, ela determina o lugar de poder que esses corpos vão ocupar, né? Então, a Oyumi, ela vai dizer que há um perigo de fazer um estudo africano, ou, né, para essa área de estudo, né, olhando ocidentalmente, né? Então ela chama isso de ocidentocêntrico, né, que aí ela junta tanto os Estados Unidos e a Europa. Então ela vai dizer que, durante muito tempo, né, os europeus, quando olhavam para a África, diziam que a África não tinha história. Aí depois houve um movimento, aí provou-se, né, que havia uma história, grandes reinos. Aí, né, na década de 60, inclusive, se produziu aquele trabalho da ONU, da Unicef, né, que a história geral da África, né. Depois disse que a África não tinha Estado, né, que ela era atrasada porque não tinha Estado. Aí, durante muito tempo, aí fez outros trabalhos, aí, não, tem Estado organizado, né? Aí provou-se, então, que na África havia Estados organizados. E agora, o que ela disse que agora, nesse momento, os estudos africanos enfrentam a questão de provar que a África tem filosofia, né? E ela vai dizer que que há um perigo de tentar adequar povos ou grupos de pessoas que são alheios ou alienígenas a essas categorias, né, porque isso perde a possibilidade de ver o que efetivamente se produz de diferença, né? E aí é o grande desafio, né? Então ela vai dizer que esse ocidentocêntrico, ele é baseado na submissão do corpo ao sentido da visão, né? Então ela vai chamar isso de cosmovisão, enquanto esses povos não ocidentocêntricos, né, eles têm a cosmopercepção, onde eles misturam todos os sentidos, né, onde a visão
ela não é o sentido mais importante. Então, ali na hora que vai cantar, né, ali ela, né, um pau, ela fala, né, um peito de mulher, uma bunda de mulher, um pau de mulher. Então, foge completamente a ideia limitada, né, de que um corpo está relacionado apenas à visualidade, né? Mas aí entra a possibilidade de entrar outros aspectos que não só esse que se baseia no único sentido, né? Ela também fala da importância da interdisciplinaridade, né, da investigação. Então, ela fala que, no caso dela, quando ela vai fazer esse trabalho dela, ela se debruça sobre a língua, né, Yorubá autóctone. Então, ela vai dizer que a importância dos pesquisadores não se fixarem em apenas uma disciplina, né? Eu coloquei até entre aspas, né, indisciplinariedade, né? Mas da importância de fazer uma investigação que não se limite novamente a essa ideia ocidentocêntrica de limitação dos estudos disciplinares, né? Então, na importância que há de fazer pesquisas para além desse campo que fixa, geralmente, faz os limites, né, ocidentalmente. Então, ela, através dessa análise da linguística do Yorubá tradicional do sudoeste da Nigéria, ela identifica que não há relação de poder ou posição social baseada na diferença de gênero, e sim pela senioridade, né, o tempo de chegada ao grupo social, que é o que a Tati também, depois vai poder falar também um pouco no trabalho dela, relacionar um pouco com o trabalho dela também, no serviço social, e aí ela usa para a questão então, dela com a categoria mulher, né, e ela vai falar que a ideia de mulher, né, ela não é apenas uma categoria, um nome, né, ela traz todo um sentido. A Tati também falou do trabalho dela, né, essa necessidade que a gente tem de dizer, de mulher solteira, né, mãe solteira, né, ou essa necessidade, por quê? Já se tem a ideia de que uma mãe, ocidentalmente, né, uma mãe, ela sempre tem um companheiro, né, então, esse conceito mulher, né, essa categoria mulher, ela já traz um monte de significado que outras sociedades não vão ter. Então, tem os corpos que ela vai dizer, então, que são anatomicamente fêmeas dessa sociedade, né, eles não ocupam os mesmos lugares de sentido que os corpos anatomicamente fêmeas na nossa sociedade ocupam, né? Então, por isso que ela vai usar o termo anafêmea e anamacho, né? Para dizer anatomicamente fêmea e anatomicamente macho, para pontuar fazer uma analogia, né, visual com essa categoria que é ocidental. Por quê? Porque esses corpos, né, tanto anafêmea e anamacho, nessas sociedades, eles não possuem os mesmos sentidos que na nossa sociedade ocidental, ou na sociedade branca, ocupam. É para chamar a atenção para isso. Então, aqui, essa foi Honki Oyumi, tá? Então, ela fala, né, quando categorias sociais como gênero são construídas, novas biologias da diferença podem ser inventadas. Quando as interpretações biológicas são consideradas convincentes, as categorias sociais extraem sua legitimidade e poder da biologia. Em suma, o social e o biológico se retroalimentam. Então, aqui já é uma crítica a essa ideia que se consolidou de um certo momento, né, de achar que o sexo ele era biológico e o gênero ele era construído socialmente, né? Então, o que ela está chamando a atenção aqui é que mesmo esse sexo, né, isso que se vai se dizer que, né, você é homem porque você tem um pênis ou que você é mulher porque você tem uma vagina, isso também é construído socialmente, né?
Porque essa categoria homem e mulher, né, no caso mulher, ela não é, nesse sentido, universal, ela não cabe para todas as sociedades e para todas as comunidades, né? Porque não traz esse sentido, né, na nossa sociedade, e ela, quando ela vai fazer recuperação também do processo histórico, né, chegando então na Grécia, ela vai chamar a atenção que na Grécia, uma mulher, né, era uma fêmea livre, e o homem era um cidadão livre, né, um cidadão. Enquanto o homem é um cidadão, a mulher era uma fêmea livre. Então, a mulher, nesse sentido, ela tá conectada ao sentido do que é homem também. Então, não está desvinculada. Então, ela está já constituída desse sentido, desse sentido da relação, né, da dicotomia mesmo. E então, já que isso não é possível encontrar em outras sociedades, ela vai dizer, então, que usar esse conceito já de antemão, né, como uma categoria para culturas que são alienígenas a isso, impossibilita de ver quais são as relações. Então, ela dá um outro exemplo de uma pesquisadora que vai à África pesquisar mulheres no mercado, né, no comércio. E ela chega lá querendo pesquisar mulheres e sai de lá achando só apenas comerciantes, né, que aí já não fazia sentido essa categoria, né, essa categoria não informava o lugar que esses corpos ocupavam na relação de poder nessa sociedade. Então, ela vai dizer também, em suma, certas coisas acompanham o território, acadêmico ou não. Então, pensar que se pode habitar o território e depois mudar as regras é uma falácia, porque as regras e o território não são separáveis. Eles são mutuamente constituintes, um não existe sem o outro. Então, o que ela está chamando a atenção aqui é para isso, que o uso da categoria, ele também constitui o próprio território. Então, se você vai chegar para essas sociedades já, que não tem essa relação de gênero constituída, e de antemão já vai querer observar, né, isso vai te impedir de ver outras possibilidades de relação que não passa pelo gênero. Então, nesse sentido, ela propõe, né, uma atenção mais radical em relação aos estudos nessas sociedades, né, não ocidentocêntricas. Então, ela vai dizer, né, na sociedade iorubá, pelo contrário, as relações sociais derivam sua legitimidade dos fatos sociais e não da biologia. Os meros fatos biológicos da gravidez e parto importam apenas em relação à procriação, como devem ser. Fatos biológicos não determinam quem pode se tornar monarca ou quem pode negociar no mercado. Na concepção autóctone iorubá, essas questões eram questões propriamente sociais, não biológicas. Portanto, a natureza da anatomia não definia a posição social de uma pessoa. Consequentemente, a ordem social iorubá requer um tipo diferente de mapa, e não um mapa de gênero que pressupõe a biologia como base do social. Então, mais uma vez aqui, né, chamando a atenção para essa categoria que lá não, né, vai impedir de ver outras relações. E aí a gente pensar nas 4 ondas, né, que ela está aqui olhando, né, para uma sociedade autóctone iorubá, então que é anterior, que, né, é milenar, né, ou centenária, né, então muito antes da ocupação ou da invasão europeia, né, na África, e que existiam outras relações ali. Então, se a gente for pensar nesses movimentos, né, nas 4 ondas, né, como se fossem movimentos inaugurais, né, são inaugurais no sentido de que determinado para um sentido, né, localizado ali numa constituição e numa relação social, mas para outro não é. Não.
Então, há palavras com especificidade de gênero, denotando filho, filha, irmão ou irmã. Os nomes iorubás não têm especificidade de gênero, nem Okó, nem Aya, duas categorias traduzidas como marido e esposa em inglês, respectivamente. Dado que categorias anatômicas não são usadas como categorias sociais. É claro que apreender o gênero de indivíduos ou personagens em um período de tempo diferente através do espaço é, na melhor das hipóteses, uma aventura ambígua. Na disciplina História, por exemplo, como as listas dinásticas popularmente conhecidas como listas de reis, que foram geradas por historiadores para diferentes sistemas iorubás, são interpretadas. Muitas pessoas contemporâneas dedicadas ao estudo da história assumiram que, com algumas exceções, todos os governantes nas listas são masculinos, né? Mas qual é a sua base para essa suposição? Então, ela vai chamar, aqui ela está chamando atenção especificamente para esse ponto, né, dos governantes. E aí ontem o Arthur falou, né, desse lugar que Dandara ocupava dentro do quilombo, dos Palmares, mostrando que a possibilidade, né, desses corpos, né, anafêmeas, anatomicamente fêmeas, ocuparem outros espaços de poder que numa sociedade ocidentocêntrica, né, não ocupam. Esses corpos não ocupam esse espaço. Ao mesmo tempo, ela está aqui falando especificamente do Yorubá, né, que essa região da África, né, Nigéria, foi colonizada, foi invadida pelo Reino Unido. Então, lá eles, hoje em dia, quando você vai fazer também um estudo, há também muita influência já do inglês, né, da língua inglesa, que é uma língua que tem a dicotomia, né, de gênero, né, marcada. E aí também ela vai falar dessa tensão também que as pessoas que pesquisam têm que ter, né, quando vão pesquisar, especificamente, já está falando aqui dos africanos, né, para não achar também que áreas que já foram sofrer alguma influência, né, dessas invasões, tem outras relações que não passam, que são anteriores ao período da invasão, né, que ela vai chamar aqui a atenção do Yorubá. E, ao mesmo tempo, isso, né, como que, para olhar, né, para uma lista de governantes, né, a depender da forma com que você olha, se você olha a priori, relacionando ao modo ocidentocêntrico, de pensar que sempre quem governa, na maioria das vezes, né, são homens, né, você nunca vai com dificuldade, muita dificuldade, vai perceber, né, essas anafêmeas, essas mulheres, né, ocupando esse espaço de poder, ou vai ver apenas como excentricidade, né, que é o que o Arthur também chamou a atenção ontem na nossa conversa. Então, ela coloca aqui, a gente colocou até aqui para falar da rainha Nzinga Mbandi, que também é um caso, que foi uma rainha do Nindongo e Matamba, que governou que é uma região, o reino de Nindongo e Matamba, né, que era constituído por povos de matriz linguística banto, da região que é hoje ocupada por Angola, né. A rainha Nzinga Mbandi, ela é Ambudo, né, e ela governou o reino de Nindongo e Matamba entre 1624 até 1662, no período da invasão portuguesa nessa região ali da África subsaariana. E ela se tornou uma governante, né, uma rainha, e mesmo assim, mesmo tendo uma relação diplomática com o governo de Portugal, até hoje tem uma certa dificuldade de olhar para ela como uma pessoa capaz de governar sem se colocar analogamente a um homem, né? Então, há muitos relatos, né, que sempre querem colocar que ela obrigava os homens a se vestirem de mulher e ela que se vestia de homem, né?
para mostrar o seu poder, que ela gostava de ser chamada de rei, e para fazer sempre, por essa dificuldade que se tem de pensar, né, um corpo anatomicamente fêmea num lugar de poder dentro do território, né, dentro de um território ocidentocêntrico. Então, a gente vê como que essa categoria constituída, né, ela é também uma invenção, então ela não é universal. Então, o trabalho de Oyumi foi para atentar para essa questão, a gente pensar que a categoria, mesmo a categoria mulher, né, ela não é universal e ela não cabe para todos os grupos, né, e ela está em grupos humanos e ela está carregada de sentido, né, também. Agora eu vou passar para a Tati, deixa eu ver aqui. Vou passar para a Tati fazer uma relação, então, com o trabalho dela, fazer um pouco mais para, né, perceber como essas categorias, gênero, raça e classe se relacionam no trabalho dela e como isso impacta também o modo de pesquisa, né, e o que ela vem investigando. Tati, com você. Olá. Então, a minha pesquisa é sobre o trabalho doméstico remunerado, né, trabalho doméstico pago, e eu fiz um resgate histórico para entender como é que surgiu a profissão, né? E pensar nisso, ele remete às mucamas, né, às escravas de ganho, e pensar nos demais escravizados que eram do serviço doméstico. Então, no primeiro momento da minha pesquisa, foi identificar que houve uma transformação do serviço doméstico para ser o que é hoje, né, predominante por mulheres, né, negras, as pretas e pardas, e que no começo, no primeiro momento, antes da abolição, ele era ocupado por escravizados. Então, todos eram responsáveis pelo serviço doméstico. A relação que se tinha entre a Sinhá e o senhor, né, vinha muito dessa ideia, desse modelo de mulher ocidental, né, de se pensar na subordinação da Sinhá ao senhor, nessa relação em que ele seria o provedor da casa, né, e ela ficaria a cargo do serviço doméstico, e apesar disso, quem era responsável pela manutenção da casa grande eram os escravizados. Então, ela utilizava da dominação pela raça para inferiorizar, né, e manter esse domínio nesse espaço, né, apesar de caminhar com esse modelo patriarcal, né, entre o Sinhá e senhor, ela se mantinha nessa dominação de raça com os escravizados, né. E daí, quando veio a questão do café, né, e os imigrantes, a maior, né, número de imigrantes para o país, começou a trazer a figura da mulher branca, né. E nesse momento começa a surgir uma mudança, né, no serviço doméstico, e se pensar, né, como é que se daria esse mercado. Aí minha pesquisa ficou em torno de identificar se havia alguma diferença da mulher branca pobre em relação às mulheres, até mesmo as mulheres livres ou libertas, né, as negras, pensar também nessa relação com os escravizados e entender como é que se dava essa dinâmica. E daí, dentro da minha pesquisa, eu comecei a perceber que esse mercado, desse mercado de trabalho dado pelo serviço doméstico, ele começa a ter, era racializado, né? Aí eu utilizei os dados de uma autora chamada Vlamira, que é historiadora, e ela traz que esse processo, até para o acesso à cidadania, se deu muito pela racialização, né? E acabou que os negros não acessaram nem a cidadania, foram afastados da cidadania, que dirá de um mercado de trabalho livre, né? E aí, pensar nisso, eu comecei a analisar os anúncios que era uma forma de se oferecer o serviço doméstico e verificar quais eram as mulheres que poderiam acessar, né, essas páginas de periódicos, né, de oferecer e identificar com que famílias ficariam a cargo dessas mulheres. Daí, eu encontrei inúmeros anúncios por parte de mulheres brancas, pobres, né, em que elas poderiam anunciar até na primeira pessoa do singular, né, ter essa autonomia em dizer
eu estou oferecendo meu serviço, dizendo a cor, né, dizendo que é uma mulher branca, e dizendo a questão da relação ainda com a moralidade, né, e números, assim, um formato, né, de anúncio, né, e dizendo para que família gostaria de trabalhar. Em contrapartida, os anúncios que eu verifiquei em relação às mulheres negras, eles estavam sempre relacionados a terceiros, né, ou a instituições como a igreja, e também ou ao senhor e assim né, oferecendo os serviços, né, de aluguéis, e pensar também que eu não encontrei na pesquisa a autonomia das mulheres negras em oferecer esse serviço, né, de estar nas páginas de periódicos, né. Encontrei anúncios que davam a preferência por escravizados, né, e também encontrei essa relação da mulher branca podendo, né, branca pobre, podendo anunciar em primeira pessoa do singular, né, e ter essa autonomia de escolher em que casa iria ficar. Sobre essa relação com a igreja, eram meninas, né, as meninas tinham apenas um destino, né, terminar na igreja, ou não, né, na verdade tinham inúmeros destinos criados pela população branca, né, pela essa dominação branca, que acabava a igreja tomando parte disso, e teve uma preparação de uma escola para as domésticas, né, então elas não tinham outra opção, né, e daí elas ficavam em regime de internato, até elas podiam entrar nesses internatos até os 14 anos, aí com os 18 anos já viravam domésticas. Outra informação importante é pensar que a igreja também tinha o controle dessas meninas, né? E no momento em que elas se recusavam a estar nas relações empregada doméstica e empregador de uma forma precária, enfim, ou de uma forma que não oferecesse o mínimo, né? Elas se recusavam a estar nesses espaços, e a igreja encaminhava elas para os juizados de menores. Ou seja, não davam opção para essas meninas em não ocupar espaços de trabalho precarizados, enfim, e muitas das vezes ainda se mantendo com uma relação escravista, né? Mesmo estando livres. Outro autor importante que encontrei na minha pesquisa foi Sidney Chalub, que ele fala sobre a mudança que se deu, né, mesmo pós a abolição, como é que se caminhou até a abolição, né, e que os negros tornou-se, né, um novo movimento, né, eles não eram nem livres, e nem escravizados, eles se viam uma nova categoria que se mantinha nos antigos espaços ocupados quando eram escravizados. E não foi diferente com as mulheres, né? Mais tarde, né? Desde crianças, meninas, e mais tarde quanto mulher, e pensar que esse mercado de trabalho, não é por acaso que hoje, levantando os dados das empregadas domésticas, no meu trabalho de dissertação, é identificar que a sua maioria são de pretas e pardas. E a manutenção dessa lógica, né, desse espaço criado, e sem a oportunidade de se ter um outro movimento, né. Outra coisa que se manteve com uma ligação com o passado, que identifiquei no meu trabalho, foi a relação de não ter acesso à educação, que as mulheres hoje do serviço doméstico continuam não podendo ter acesso à educação, e a maioria não completa nem o ensino fundamental. E dentro dessa relação da igreja no passado, foi proposto uma forma, né, de alfabetizá-las, mas a igreja dizia que isso poderia atrapalhá-las quanto domésticas, né, quanto o seu trabalho doméstico. E daí eu não liguei a câmera, gente, desculpa. Daí eles preparavam essas meninas, né, e traziam essa ideia de que elas tinham que ser domésticas e não precisavam ser letradas, né? Então, tipo, olha, você não vai ter o acesso à educação, você vai ser a doméstica. E dentro todo esse contexto, eu tive um grande problema de ressuscitar o debate, né? Por vir de uma família de mulheres empregadas domésticas, né? E de entender toda essa relação que se tem dentro dos quartinhos de empregada.
E quando eu entrei no mestrado, eu ia falar de previdência social e pensar na pessoa com deficiência, enfim, não tinha nada a ver com o objeto que eu troquei em cima da hora e tudo. Porque era um assunto que pesava muito na minha relação com as mulheres que passaram pela minha vida, né? Porque atualmente a maioria já faleceu, enfim, devido também às condições precárias de trabalho e o enfrentamento do racismo diário que elas passaram. E daí, nessas idas e vindas de Rio de Janeiro, Juiz de Fora, outras mulheres sentaram do meu lado na rodoviária. As mulheres que ocupam, né, os quartinhos de empregado e começaram a contar suas histórias, né? E aí eu lembrei de minha mãe, das minhas tias, e que se mantinha, né, essa relação ainda de opressão, né? Essa relação tanto racista como sexista, enfim. E toda essa opressão que elas me narravam, eu ouvia como se estivesse ouvindo a minha mãe e as minhas tias, que já faleceram, e me fez trazer de volta, né, e pensar, né, como falar dessas mulheres nesse espaço, né, trazer sobre essas histórias e trazer como esse movimento da história de resistência dessas mulheres, né. Aí falar da Lélia Gonzalez e pensar na americanidade, que é uma categoria que ela criou, né, pensando na experiência comum de mulheres e homens negros na diáspora e na experiência de mulheres e homens indígenas, né, aos povos originários contra a dominação colonial, né? E nesse enfrentamento, essa experiência comum dos não brancos, né? E aí eu vim na história dessas mulheres trazendo de como elas resistem nos quartinhos de empregadas de hoje em dia e fazendo essa relação ao se pensar no passado e como essas mulheres, né, que ocupavam serviço doméstico, né, traziam essa relação de resistência, né? E aí eu coloquei no meu trabalho quer dizer, que eu estou dando continuidade, ainda estou pesquisando, ainda não defendi, sobre as formas de resistência que se teve também nesse período, até sobre a questão de matar o Senhor, né? E caminhar-se para a liberdade, a questão dos zungus, que foi no Rio de Janeiro, como foram os quilombos, e os zungus vinham, na verdade, nas cidades, né? E aí era uma forma de se reunião e resistência, né? E muitos escravizados se reuniam. No Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar, a Pedra do Sal era um zungu. E hoje se mantém, né, uma roda de samba naquele local, né, como forma de lembrança e resistência, né, e pensar, né, em tudo que aquele pedaço ali territorial representou para a população negra aqui do Rio. Então, pensar nesse meu trabalho, né, enquanto forma, né, de ver, né, o enfrentamento e resistência dessas mulheres, né, que a todo momento elas têm que se reinventar e pensar de como combater, né, essas formas de opressão desse espaço dos quartinhos de empregado. E aí pensar também, né, que dentro desse contexto de Covid-19, imaginar, né, foram inúmeras notícias, não sei se vocês acompanharam, sobre as domésticas, né, como no Rio de Janeiro, que o primeiro caso de uma doméstica no Rio de Janeiro, a patroa não informou que estava com Covid-19. E a família só foi saber que a mãe poderia estar com Covid-19 quando ela já estava internada e ela veio a óbito. Então, é esse tipo de relação que se mantém no Brasil ainda, mantendo essa relação ainda ainda com traços fortes do nosso período escravista, né, nessa forma de não se importar, né, o que é essa trabalhadora, né, o que ela representa, né, até para pensar nesse objeto e pensar, né, no meu objeto de pesquisa, pensar nessa mulher, né, entender quem é essa mulher, né, e aí muitas que migraram, né, foram buscar em outro território, né, melhores condições de vida, saíram da onde nasceram para buscar em outra cidade, em outro momento, melhores condições, né? E mesmo estando, né, em outra cidade, continuar no mesmo processo do mercado que historicamente foi construído, né? Que o serviço doméstico continuou predominantemente com mulheres negras. E aí, no meu trabalho, no período que eu investiguei para entender o porquê que esse mercado de trabalho começou a ficar branco, né, e de fato, o porquê que, mesmo que a pessoa chegue a ascender socialmente, ela tem ainda o enfrentamento de receber salários menores, né,
e ter toda vez ter esse enfrentamento, né, de condições trabalhistas diferentes, né, e olhando, eu trouxe o autor, que eu acho que eu tinha falado um pouco ontem, que é o Sena Júnior, professor da Federal, da Zacarias, na verdade, professor da Federal da UFBA, que ele traz sobre a questão dos proprietários, né, de escravizados, pequenos proprietários. Então, eles tinham uma relação, né, de prestígio, né, de poder, né, dentro dessa sociedade, que mesmo considerados pobres, né, nessa relação de classe, eles podiam manter o privilégio de se ter qualquer escravizado, né, qualquer trabalhador também, enfim, que não dava para se classificar nem como livre, nem como escravizado, mas se mantinha nessa relação com a fazenda e com a casa grande. E mesmo assim, eles começaram a ter uma prática, né, aproveitando a legislação sobre o controle da população negra, livre, escravizado, liberto, enfim, que era mantê-los na mendicância, né? Então, porque foi criada uma legislação que proibia, né, que apenas aqueles que não pudessem trabalhar que poderiam ter essa relação com a mendicância. E aí a igreja também trazia esse peso, né, esse poder também, né, sobre a população não branca, e tinha dois tipos de pessoas, né, as que poderiam receber a caridade, esse exercício da caridade proposto pela igreja, e aqueles que seriam controlados e chamados de vadios, e teriam o desprezo, né, como classes perigosas, como o Sidney Chalub fala. E aí não preciso dizer muito, né, quem foi classificado, né, como a classe perigosa. E por isso que ele traz essa questão do nem livres e nem escravizados, porque se manteve ainda nesses espaços. Então, até a relação com a vadiagem foi importante pensar no meu trabalho, que o que seria ser vadio, né? Foi a negativa da população não branca em ocupar os espaços anteriormente, né, dados pela escravidão. Então, olha, eu não quero, eu quero outro, eu quero ir para o mercado de trabalho branco, eu quero ocupar outro espaço, eu não quero me manter no engenho. E não foi tolerado, né, pela elite do nosso país, então essa legislação também veio como barreira para fazer esse mercado que hoje nós temos, né? E não é por acaso que hoje a gente tem os piores, né, locais, né, subalternizados para a população não branca. As profissões desvalorizadas, as profissões que têm menor salário, menor forma de conquista de direitos, tipo como as domésticas. Eu fiz um levantamento sobre a legislação de como foi, até mesmo essa última, né, que foi a de 2015, a PEC das domésticas, e pensar que elas não foram permitidas participar. E elas se organizaram, lutaram desde sempre, né, para que se tivesse uma legislação, e elas só foram equiparadas em 2015 com os trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos, e mesmo assim elas não conseguiram participar da resolução dos direitos, né? Tipo, como é que eu vou? Eles foram negados. Então, assim, os sindicatos, os coletivos, eles foram negados a participação para a confecção dessa lei. E não é por acaso que, analisando a lei, verifiquei que continua beneficiando os empregadores. Não há todo contrato, toda forma de uma relação direta com o empregador. E o que eu percebi é que se manteve ainda, né, essa relação do passado, em reflexo ao que foi construído, né, e proposto nessa legislação tardia, propositalmente tardia, né, e pensar de que forma isso, né, reflete na vida dessas mulheres, né. E aí eu fiz um levantamento de dados do IBGE e verifiquei que a maioria das mulheres empregadas domésticas, elas estão sem carteira assinada, mesmo pós a lei, né, que foi 2015. A gente está em 2020 e a maioria não tem carteira assinada. E aí, nesse período, nessas conversas, né, com essas mulheres, algumas são colocadas um valor diferente, né, nessa combinação, né, entre empregador e doméstica,
que ele não quer, né, esse empregador ele não quer pagar o FGTS mais alto. E aí faz um combinado de pagar por fora o valor para contribuir menos. Isso também influencia em como vai ser a aposentadoria dessa mulher. E quando acontece, além disso, aquelas que não têm carteira, algumas que não têm a relação da assinatura da carteira com o trabalho dela, né? Assinam com outra coisa, tem algum, até um caso agora famoso, né, que vocês verificaram, né, que foi da empregadora Sari, lá de Recife, que ela colocou ligado à prefeitura, e pensar também nas mulheres que eu conversei, que também acontece isso, né, se ele tem uma empresa, o empregador tem uma empresa, coloca lá em outro cargo a carteira, né, e não coloca como empregada doméstica. Teve outras formas de mudança também com a legislação, e se pensar que os empregadores buscam burlar, né? Foi uma legislação fraca, que não as protege, e tem inúmeras brechas que fazem com que esse empregador burle, né? Não tem como ter o controle, né, da carga horária dessas mulheres, então fica tudo no acordo, né? Apesar de ter um aparato legislativo que informe qual é a carga horária, elas ficam muito além da carga horária proposta, né? E inúmeras outras coisas que eu fui verificando dentro da minha pesquisa, né? E pensar, né, de que forma, entender quem são essas mulheres, né, entender como mulheres negras, como mulheres pobres, mulheres que migraram do seu território, né, de nascimento para buscar melhores condições de vida e de trabalho, e trazer também essa interpretação que a Lélia fala, né, desse duplo fenômeno, né, do sexismo e racismo, né, que traz que produzem esses efeitos violentos sobre a mulher negra, e principalmente a mulher negra do trabalho doméstico pago. E aí pensar também o que a Cleusa Aparecida nos fala sobre o racismo patriarcal. Ela diz que para traduzir a vivência e a experiência histórica da exclusão centrada no sexismo e no racismo. E esse conceito busca ampliar o conhecimento sobre a singularidade de ser mulher, ser negra, ser trabalhadora e pobre no Brasil, isto é, de vivenciar no seu cotidiano vários eixos de subordinação que vulnerabilizam sua existência. Então, nessa minha pesquisa, eu tenho buscado entender, né, como é que se deu, né, e como é que se mantém, né, e aí, dentro dessa ideia da resistência, trazer a figura de Laudelina de Campos Melo, que foi uma mulher, né, importantíssima para o movimento. Ela foi aqui, buscou o sindicato, se pensou no sindicato das empregadas domésticas, tem toda uma história de vida e de luta para que pudesse ter uma legislação que as protegesse. Como doméstica, ela também era doméstica, ativista, participou não diretamente, mas indiretamente também da Frente Negra, e inúmeros outros movimentos, né, de organização da população negra, e essa mulher foi uma figura muito importante para se ter hoje. Tudo bem que da forma como eu te falei aqui para vocês, né, que a proposta dada pelas domésticas não foi aceita pelo governo, mas toda essa história de luta por elas, por trás do que se teve, né, de conquistas, né, até em relação a serem ignoradas quando os trabalhadores, no período de Vargas, conquistaram direitos trabalhistas, as mulheres foram citadas, né, que não receberiam esses mesmos direitos daquele período. Então, teve toda uma luta dessas mulheres por trás, né, para que se tenha hoje avançado, né, de alguma forma, a legislação trabalhista, né, em relação às empregadas domésticas. Eu acho que é isso, Tarcísio. Você quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tarcísio? Estou aqui, estou ouvindo. Se alguém quiser falar algum comentário, pode fazer também, pode falar. Eu vou, diante do que a Tati colocou, né, eu vou reproduzir aqui uma matéria, né, porque o nosso curso ele se propõe a pensar, né, somos todas feministas, né,
Então, o que a Tati traz é isso, né? A dificuldade dessas mulheres de ter direitos como todas as outras mulheres, né? Existem algumas alguns mitos, né, da meritocracia. Se você, né, tiver alcançar certo aspecto, ou ter contato, ou ter acesso, né, isso resolve o problema, né, das desigualdades. Aqui eu vou trazer, então, o dado da PNAD, deixa eu só olhar aqui, acho que de 2019, o último da PNAD, né. Então, o trabalhador, aqui, né, falando óbvio, né, que todo mundo já sabe, né, trabalhador branco ganha por hora 68% mais que pretos e pardos, mostra o IBGE. Essa matéria de um ano atrás, né, do dia 13 de novembro, pode ser que seja para sair outra, né. E o que me chamou mais atenção, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, fazendo relação com o que a Tati colocou, é esse quadro aqui, o rendimento médio por hora de trabalho. E o que chama mais atenção nesse gráfico é que trabalhadores com menor grau de instrução têm pretos e, né, aqui eles colocaram até negros, mas, né, entendendo que pretos e pardos formam, né, o grupo social negros. Aqui eles botaram negros e pardos, mas ali em cima está pretos e pardos. Então, pretos e pardos formam o grupo negros. Então, o que chama atenção aqui, que quanto maior o grau de qualificação, maior a diferença salarial entre brancos e negros, né? Então, isso aqui faz cair por terra essa ideia de que a gente tem de que, não cair por terra, mas, enfim, chama atenção que só o acesso ao ensino, né, não garante que a desigualdade e as iniquidades serão vencidas. Então, a gente vê aqui, o trabalhador com ensino fundamental incompleto, né, aqui esse gráfico do meio aqui, esse pilarzinho do meio aqui são os brancos, né, e aqui são os negros. Então, você vê aqui, fundamental, completo, incompleto, ensino médio, a diferença é quase que de 1 ponto, né? Agora, ensino superior completo ou mais, o que a gente vê é que chega a 10 pontos quase, né? Então, uma pessoa branca, né, recebe 10 pontos aqui a mais do que uma pessoa negra, com o mesmo grau de instrução. Então, isso é para chamar a atenção da gente, né? E a gente aqui, eu não sei se todos aqui são, todos são da universidade, estão cursando, mas é que só o acesso à educação ou acesso à qualificação não garante romper, né, essas barreiras que são historicamente constituídas e construídas dentro da racialização, né? Então, se um modo de pensar ou de estruturar políticas públicas só se baseia ou na questão da classe ou na questão do gênero, né, o que a gente percebe é que se não, né, nessas sociedades ocidentocêntricas, né, que se constituem desse modo, né, não pensam a relação entre essas categorias, né, a gente não consegue avançar e romper essas iniquidades, essas desigualdades. Então, a Tati também trouxe ontem os dados coloquei, né, que mostravam que as mulheres negras eram as que sofriam mais violência, né, doméstica. Então, uma política que é só voltada para mulheres, mas que não coloca em questão a questão da racialização ou também a questão da classe, você impossibilita de atacar com mais eficiência o que produz essas desigualdades e essas iniquidades.
Já em relação, né, fazendo em relação com o que o Oyumi coloca, é que a impossibilidade de levar categorias ocidentais, né, ou categorias brancas, para povos, grupos que não se organizam desse modo. A gente também aqui não está querendo dizer que não vale, não é para abolir né, o feminismo ou abolir a categoria mulher, né, que não faz sentido. Pelo contrário, é entender onde essas categorias funcionam e como essas políticas funcionam, né? Que políticas, que corpos estão dentro dessas 4 ondas, né? Que políticas e que sentidos estão nesses dados que nós estamos apresentando aqui, né? Que políticas e que constituição de relação, um trabalho como o trabalho da Tati, traz para a gente pensar, né? Então, a gente está querendo aqui pensar os limites, né, e, ao mesmo tempo, ampliar as discussões, mostrando um pouco como que, primeiro, se não se relaciona essas categorias, no mínimo, né, gênero, raça e classe, a gente não consegue enfrentar o que se apresenta como questão atualmente. E, para sociedades e grupos que não se organizam desse modo, né, como a gente colocou, o Quilômetro dos Palmares, né, a Revolução, o povo Ambundo lá com a rainha Nzinga Mbandi, que governou Ndongo e Matamba. Então, se a gente, essas categorias que não fazem sentido nesses povos, para esses povos, impossibilita de ver outros modos de organização social que, inclusive, pode nos ajudar a enfrentar o que nos coloca hoje como desafio. Então, chamar atenção para esse aspecto aqui da formação, né, e de como que isso não impediu, ou não, né, que a desigualdade se mantivesse, pior ainda, né, aumentasse. Então, acho que é um desafio para nós que estamos na universidade, de algum modo, muito grande, né. Tati, quer comentar alguma coisa? Então, pensando, né, nessa sua fala, né, eu lembrei do que as mulheres me falaram, né, as domésticas, e aí algumas falas importantes, né. Quando teve a conquista da legislação, uma delas narrou que o empregador virou e disse que se fosse para dar direitos, daria para uma mulher branca. E aí dispensou ela. Então, é para a gente pensar, né, nesse momento, né, de como se articula, né, tanto pensando na minha pesquisa, do que eu trouxe, como que a legislação também auxilia esse tipo de facilidade para o empregador em relação a essas domésticas, e como que o racismo, né, se põe para essas mulheres, né, e como é que esse enfrentamento diário para elas. Eu queria ouvir um pouco vocês, né, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, né, e pensar, né, tanto no que a gente trabalhou no primeiro dia e hoje, enfim, que quiser fazer algum comentário, seria importante, porque a nossa ideia aqui é mesmo essa troca, né, que vocês também possam trazer para a gente questionamentos, ou até mesmo comentar, né, uma experiência de vocês, enfim. É isso. Todo mundo tá tímido, né? E aí, Tarcísio? Então, vou continuar aqui. Então, a gente começou o nosso encontro aqui hoje, apresentando, então, a Jupe do Bairro e da Quebrada, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que as ondas que você trouxe, coloca muito organizado e coloca a questão do gênero e da sexualidade, né, como se fosse parte da 4ª onda, né? Da 3ª para a 4ª, né? E a gente
Se a gente for pensar historicamente, né, os movimentos que se organizaram para pensar a luta de gênero e sexualidade, né, a gente tem, né, nós temos a Marsha P. Johnson, né, que foi uma das líderes da revolta de Stonewall, de 28 de junho de 1969, né, e aqui ela está ao lado da Sylvia Rivera, né, durante a parada gay de Nova York de 1978. Então, isso aqui já desloca um pouco essa historicidade que tende a colocar a questão da sexualidade ou dos gêneros, né, ou da dissidência de gênero, que talvez que viria só com a teoria queer, né, desloca um pouco historicamente, né, mostrando que já haviam corpos, pessoas, né, movimentos que já desafiavam essa normatividade, essa binaridade, essa dicotomia baseada meramente em homem e mulher, né? Então, se o transfeminismo, em algum aspecto, é colocado ali como uma onda, né, ligada à quarta onda, né, o que a gente vê é que pessoas já lutavam por seu direito de existir, né, se colocavam como potências de criação muito antes dessa organização que se coloca geralmente dentro dos estudos, principalmente na academia, né? Então, são essas duas mulheres trans, né, ou travestis, que fizeram história e fazem história até hoje, né? E que, como a gente vê, né, iniciou a onda lá em 1969, né? E se a gente... Aí eu vou avançar aqui um pouco, trazer um pouco aqui. Então, o que a Linda Quebrada nos fala a respeito desses limites, né, que é colocado na questão do gênero, né, dessa binaridade. Pensar também que a Lin é uma artista, né, performer, cantora, apresentadora, né, faz um trabalho, tem um programa na TV Brasil, junto com a Jupe do Bairro também. Enfim, uma artista multifacetada e que às vezes também não tem um posicionamento a respeito da forma com que a academia lida também, né, com esses estudos, né, colocando muita problematização também para o que a gente faz aqui dentro da academia, né. Então ela coloca: ser ou não ser, essa não deveria ser a questão. Ser trans para mim é libertar-se. É não ser ator nem atriz, é ser atroz, é ir atrás, estar à frente, é enfrentar, é atuar sobre si mesma, é assumir riscos, é ter a dádiva de duvidar da vida. Ser trans é ter peito, e também é não ter. Ser trans é genial, não genital. Não é do caralho, nem da xoxota, nem de xoxota, é de corpo inteiro. É reinventar-se e recriar sobre a própria existência. Ser trans é confuso, é borrar os limites, é rascunho. Ser trans é poesia, é assumir-se corpo, ir além. Ser criação e criadora, a médica e a monstra. Ser trans é divino, é obra de Deus. De todos os eus que me constituem, não é obra das trevas, é obra das travas. Ser trans é um ato de coragem, é um campo de batalha. Ser trans é entregar-se, é não abrir mão de si. O que pode ser, algumas vezes, solitário, mas tenho me encontrado em outras solidões. E tenho percebido que não estou sozinha, não estamos. Eu sou trans e celebro minha existência, celebro as nossas vidas, nossas conquistas. Se eu não fosse trans, gostaria de ser. Lin. Essa é uma descrição de um vídeo com a apresentação ao vivo de mulher,
postado em 29 de janeiro de 2017, no canal da Linda no YouTube, está disponível nesse link. Esse aqui é uma transcrição feita, trabalho do Leandro Leal, que ele apresentou, tá, agora se chama Cartas Deus, que é a tese dele, que é a respeito do processo também, sobre, junto com Linda Quebrada, né? E ela nos coloca nos instiga ainda mais a pensar fora desses limites, né, de uma generificação tanto baseada no sexo dito biológico, né, tanto quanto meramente numa dualidade de gênero, né, cultural, né. Como o Cid disse ontem, falar que tem um terceiro Sim. gênero ainda dentro dessa dicotomia, né? Pode falar. Eu lembrei também dessa discussão de trazer como se fosse um terceiro gênero a mulher trans. E o Cid trouxe falando isso, né? Que mulher trans é mulher. Exatamente. Então, a Linda Quebrada traz essa multiplicidade, né, de um corpo que não está limitado, né, a uma binaridade, né, seja ela de sexualidade ou de gênero. E aí, então aqui, Linda Quebrada, e aqui ao lado, Paul Preciato, que é um espanhol trans, né, e que já foi lésbica, e dizia dessa dificuldade enquanto mulher, na época em que era mulher lésbica, de se aceita dentro do movimento, ou de ter um lugar, né, de encontrar esse lugar dentro do movimento feminista, né. Embora também aqui, gente, não há nenhum tipo de... a gente está querendo criar rivalidade, nem falar que está certo e errado, mas é problematizar mesmo, né? Então, ontem o Cid falou dessa questão da solidão, né? Da dificuldade de se enquadrar, às vezes, no movimento ou no modelo hegemônico. Então, a Linda Quebrada, né? É uma mulher trans negra, né? O Paul Preciato é um homem trans branco e se coloca o tempo todo nesse lugar, então a importância também de se colocar e de perceber como que a racialização, ela também está envolvida com essas outras categorias, né? Não há dentro, né, do que como a Oyonki Oyumi coloca, do ocidentocentral, né, pensar essas categorias separadas. Se para sociedades não ocidentocentradas uma categoria ou essas categorias não fazem sentido, né, para a nossa sociedade que é ocidentocentrada, né, é impossível, né, a gente tem colocado, como o trabalho da Tati coloca, como os dados que a gente colocou aqui, essa impossibilidade de pensar essas categorias desvinculadas, né, ou independentes, que é o que a gente geralmente vê como o maior dos problemas, né. Então, aqui não é uma disputa entre os movimentos, ou qual é o movimento mais certo, correto, mas, efetivamente, problematizar a dificuldade e as impossibilidades que criam quando essas categorias que funcionam e existem dentro dessa sociedade ocidentocentradas são encaradas de forma separadamente, né? E aqui eu queria... E também tem pensando também o Paul Preciato, o que ele traz para a gente de contribuição, né? Para escapar dessa condição também biológica e baseada nos hormônios, né? A gente também tem visto uma discussão muito grande a respeito disso, né? Mulheres ou homens trans, né, principalmente no esporte, sendo atacados e atacadas porque não são considerados biologicamente homens ou mulheres por conta de quantidade de hormônio,
Então, se não tem uma visualidade, né, o Hiroki Oyumi faz essa crítica da visualidade, né, agora das micropartículas, né, a racialização ou a generificação passou, então, para essas micropartículas. Então, o que o Paul Preciado coloca é que, mesmo nesses corpos ditos, né, visualmente considerados homens ou mulheres, não existe uma gradativa, um parâmetro específico que diga efetivamente que corpo masculino ou que corpo feminino ou como um homem, ou quantidade de hormônio que torna alguém homem ou que torna alguém mulher, né? Não, dessa impossibilidade, né? Se existem homens ou mulheres cis, né, que são pessoas, homens cis são pessoas cis são aquelas que se identificam com o gênero que foram designados ao nascimento, né? Relacionado muito a essa visualidade. Então, se não existe, então existem homens que têm menos hormônio, testosterona, né, do que outros, né? E nem por isso a gente pode dizer que eles são menos ou mais homens do que os que têm mais testosterona, né? Ele, inclusive, o Paul Preciado, inclusive, questiona essa designação, né, de testosterona como um hormônio masculino, já que o corpo feminino, em menos quantidade, mas é também capaz de produzi-lo. Esse corpo anatomicamente feminino, né, é capaz de produzi-lo. E aí, pensando, ele que passa pelos processos de transição ou de experimentação desse corpo, né, que também ele não está ligado, então não quer passar de um gênero para outro, né, que é experimentar com o corpo, com as possibilidades da potência do corpo, né. Ele vai dizer que mesmo também a aplicação do testogel, da testosterona, não garante que vá se tornar esse homem que socialmente se coloca, né? Ou que vai performar essa masculinidade, né? Então, eu vou ler aqui um trecho que ele vai dizer: Virginologia. Ano novo. Eu fico chapada. De todas as maneiras possíveis, cada vez mais. É a primeira vez que ela me come com minha cinta peniana. Gozo para ela como se fosse uma colegial. Deixar-se comer pela própria cinta peniana. Um ato de humildade extrema. Uma renúncia a qualquer tipo de solidificação da virilidade hormonal, protética ou cultural em mim. Ela me induz a produzir uma forma de feminilidade que eu nunca havia me permitido. Não uma feminilidade essencial, nem uma natureza que estivesse escondida em mim por trás do drag king, mas um tipo de, entre aspas, feminilidade masculina, uma referência a Judith Halbestermann. Uma feminilidade drag king. Sou sua cachorra king, sua puta trans, um menininho que mostra sua periquita por trás de seu enorme pau. Eu me torno sua escrava, sendo raivosamente aberta, como uma ninfomaníaca que abre todas as braguilhas, procurando sexos para levar à boca, para enfiar em cada um dos meus orifícios. Sem ela, se não a tivesse conhecido, teria me conformado com meu insaciável instinto de penetração. Só ela, a rainha das putas, estava autorizada a transformar esse corpo em um buraco permanentemente aberto à sua disposição. Gloria penetrationis. Esse trecho, então, é do livro dele, Texto Jung, e como vocês podem perceber, que embora ele esteja usando testosterona, né, e em certo sentido se identifica como homem trans, né, ao escrever, né, escreve com um gênero também feminino, né, então não fica muito ocupado com durante todo o livro, né, essa mistura, né,
esse trânsito entre o masculino e a voz feminina e a voz masculina, né? E mostra mesmo essa experimentação com esses gêneros, né? E a impossibilidade de fixá-lo num gênero apenas, né? Dessa forma que a gente está acostumado hegemonicamente, né? Dicotômico, né? De homem ou mulher, né? Feminino ou masculino. E nesse trecho também que ele fala aqui, a gente percebe que essa experimentação desse corpo, né, com a testosterona, que o torna capaz de se deixar ser penetrado, né, sendo que quando ainda performava, né, ou estava em performance de um corpo feminino, né, não se deixava penetrar, né, e exatamente no momento em que faz esse exercício, essa experimentação com a testosterona, que se diz, né, que é o hormônio dito masculino, é nesse momento em que abre-se essa experimentação para ser penetrado. Então, aqui a gente vê que né, assim como o que a Lynn coloca, né, o que o Paul coloca também para a gente, é efetivamente um exercício de experimentação com o corpo, né, que está mais ligado a uma cosmopercepção, né, mais ligado a todos os sentidos, né, e não efetivamente limitado à visualidade ou apenas um sentido, né, o sentido da visão, ou de como se mostrar, né, socialmente. Então, isso nos ajuda a pensar, né, novamente, isso nos arrasta um pouco, né, a questionar, né, a forma com que é colocado e limitado essas categorias, né, como é nos imposto essas categorias. Então, ao mesmo tempo, essas categorias estão aí, estão funcionando, né, se a gente olha para os indicadores sociais, a gente olha o trabalho da Tati, a gente vê isso também, né, a gente vê ao mesmo tempo esse exercício, né, de uma liberdade, de uma experimentação de um outro e de outros corpos possíveis. Tati. Eu finalizei, Tarcísio. Você quer que continue com alguma parte do trabalho? Da dissertação? É isso? Alô? Oi. Não, se eu quisesse fazer algum comentário, eu também alguém quiser comentar, falar alguma coisa. Seria interessante pensar se tem alguma questão, né? Porque está próximo do fim já. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Olha, eu queria deixar minha contribuição a partir de uma fala da Tatiane, quando ela falou de uma das empregadas domésticas, que falou que ela foi exposta, né, ao vírus da Covid, né, em relação da função dela de doméstica. Eu voltei da minha cidade agora, essa semana, e eu tenho uma colega que ela é de uma família negra, assim como a minha, e a mãe dela também se encontrou numa situação parecida da doméstica que a Tatiane entrevistou, que o filho da patroa também foi contaminado, e ela só foi descobrir depois de 5 dias, porque ela viu os remédios, né, para combater a Covid, né, de gripe, no lixo, e depois que ela foi questionar a patroa, que a patroa acabou falando com ela, e ela acabou pegando também o vírus, graças a Deus ela não teve nenhuma expressão mais séria, sabe? Mas depois que a Tatiana falou dela, e eu lembrei dessa situação, né, e vendo a apresentação de vocês, né, reforça mais ainda, né, o meu entendimento de que o debate que vocês estão propondo aqui, ele é altamente pertinente, sabe? Eu sou novo aqui na universidade e eu fico muito feliz em ver que ela produz, tá? E que existem pessoas como vocês que estão refletindo a todo momento, né? E trazendo para a pauta, né, as reivindicações, né, não só do movimento feminista, né, mas do movimento LGBT, sabe? O Tarcísio, quando fala aqui, né, usando da Linda, com essa... O que eu entendi que é uma reivindicação da comunidade trans, né, ser também, de alguma forma, representada pelas demandas feministas, sabe? Eu fico muito feliz e sinto, por um lado, por não poder contribuir de uma forma melhor, tá, com o que vocês estão apresentando, mas eu queria parabenizar vocês, tá?
e dizer que, sim, realmente, né, a nossa sociedade tem muita coisa para melhorar, e espero que vocês tenham bastante resiliência aí para continuarem estudando e trazendo para a gente um debate tão produtivo, né, e, sabe, eu acho que eu posso dizer até erudito, né, que usou de vários meios, de várias reivindicações, né, da nossa sociedade. Parabéns para vocês, tá, pessoal? Obrigada, David. É importante, sim, o que você coloca, né? E para pensar que não é um caso isolado, né? Que as informações que eu passei aqui, você trouxe mais uma, né? Então, quantas mais, né, não estão na mesma situação, né? E que bom que teve um desfecho diferente da que eu contei. E entender, que é importante pensar também que o meu trabalho tem alcançado, né? Porque a minha intenção é essa, né? Que a minha intenção é de fato trazer essas histórias, né, da movimentação de resistência, né, de conquista de direitos dessas mulheres, né, e demonstrar, né, como é que foi, né, esse processo, né, e como é que está sendo esse processo, né. Então, assim, eu fico feliz, né, que você tenha gostado, né, e participado aqui, né, trazendo a sua contribuição, porque é muito importante para mim, né, até para entender que eu estou no caminho certo, né, que eu tenho que dar continuidade à minha pesquisa e pensar, né, em trazer, né, todos esses apontamentos que essas mulheres me informaram, né, e até pelas histórias de vida, né, como a escrevivência, né, que Conceição Evaristo diz, né, e aí pensar nisso, né, da história de vida das mulheres que são parte da minha família, né, e as histórias dessas mulheres que também agora são parte da minha família, uma extensão, né, de afeto, né, de que se tornou nesse momento, né, de se pensar em como construir, né, e trazer no meu trabalho que elas possam ser vistas, né, e entender todo esse momento, né. Eu acho que você ia falar, ou eu achei. Pode Sim, falar. Tatiane, graças a Deus a história se teve um desfecho só um pouco diferente. O que aconteceu? Ela saiu por 15 dias para ficar isolada em casa e a patroa dela não entrou em contato. E aí ela continuou uma semana em casa, que ela ficou um pouco mais gripada, a patroa dela não entrou em contato. Então, ela teve quase que uma demissão tácita, porque ela ficou mal, saiu e a patroa dela, em momento algum, foi perguntar como é que ela está, perguntar se ela precisava de alguma coisa, e ela acabou que foi demitida tacitamente por função disso. Mas ela tinha carteira assinada ou ela também estava sem proteção de Tatiana, eu trabalhista? falei, o debate que vocês proporcionaram, ele é altamente pertinente, porque a tia Santa, né, o nome dela, ela não tinha carteira assinada. Né? Ela é mais uma que está aí no rol, né, das funcionárias domésticas que você acabou de apresentar para a gente. Pois tem outra também que entrevistei, ela também não tinha carteira assinada e foi afastada agora na Covid, né? Sem nada, né? Sem nenhuma proteção, sem nenhum direito, né? Aí simplesmente afastou e não e são muitas, né? Na realidade, com a relação da Covid, a gente só está vendo, né, essa forma, né, colonial que a gente mantém, né? Então, os empregadores, eles se beneficiam, né, dessa forma, né, de como se deu a desproteção social, no caso, né? Porque eu não vejo nem como uma proteção a essas trabalhadoras. Sim. Então vai estar bem dentro do que eu estou pesquisando mesmo, porque a maioria das mulheres ou estão assinadas com outra função, né? Ou não tem carteira assinada, ou o salário está assinado diferente do que é proposto, né? Para diminuir o FGTS. Então, é dentro dessa lógica mesmo de exploração, né? Obrigada pela contribuição. Depois eu gostaria do seu contato. Eu não sei se tem como passar aqui. Tá bom? Tá joia, Tatiana. Eu vou deixar aqui no bate-papo. Isso. Conversa um pouquinho. Obrigada. E aí, Tarcísio? Alguém mais quer dar alguma contribuição, gente? Pode ser só com um áudio mesmo. Eu só queria comentar, obrigado mesmo, David, pela contribuição. Eu queria saber qual que é o seu curso, também acharia legal, né, as pessoas falarem. E justamente isso, assim, a gente pensar que essas categorias, né, não só apenas categorias, mas são vidas, né, e da importância que é a relação entre uma
a gente saber a relação nessa sociedade ocidentocêntrica, como coloca a Yuyumi, é impossível a gente analisar uma coisa isolada das outras, né? E que bom que você também está aqui nesse sentido e ampliando também essas possibilidades, né? E contribuindo. Muito obrigado pela sua contribuição. Tarcísio, o meu curso é o do Direito. Depois que você falou, acho que fiquei pensando mais, né? O quanto que a comunidade trans, ela é invisibilizada, né? E me fez pensar mais ainda que além dela ter uma reivindicação, acho que sabe, a gente consegue perceber, né? Principalmente por meio de artistas, além da Quebrada, você tem ali a Clark, o Aparo, né? Que é um movimento que tem uma agenda, né? Não só reivindica representatividade, ponto, né? Que realmente precisa de mais aceito da população, da sociedade e do Estado. Parabéns, tá? Bom, eu gostaria muito aqui agora, Tatiane, Tarcísio, agradecer vocês, também agradecer o José Arthur, que hoje, ele, não sei se ele está aqui na live, né? Não ouvi hoje, mas eu acho que a semana foi enriquecida pelo trabalho que vocês apresentaram. Tá? Acredito que tudo que aconteceu, hoje é o terceiro dia de atividades, né, dessa semana. Eu acho que a gente chega nesse terceiro dia muito reforçado, principalmente pelo trabalho que vocês apresentaram. Me perguntaram, né, por que não esses encontros, por exemplo, não foram feitos pelo YouTube? Porque são minicursos de oficinas. A ideia era fazer fechado nesse momento, mas disponibilizar no YouTube. O vídeo do primeiro dia está subindo agora para o YouTube, já fui informado. A oficina de ontem já está no YouTube. E esse vídeo de hoje, a gente espera que amanhã, por exemplo, também já esteja disponibilizado no YouTube. Porque a gente vai oportunizar também outras pessoas de terem o conhecimento que vocês vêm trazendo pelo trabalho de pesquisa que vocês desenvolveram e também por esse sentimento que vocês colocam nas falas e nessa luta, né, que é uma luta de todos nós, que a gente sabe que esse combate ao racismo, esse combate à homofobia de todas as formas, né, e eu acho muito, muito importante isto, entender esse aspecto para além, né, das questões de ser o masculino e o feminino, quer dizer, a gente ampliar a nossa visão, né, do que é ser mulher no nosso país, enfim, de uma forma mais geral. Então, eu quero agradecer muito, 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 em nome da coordenação da terceira semana, vocês abrilhantaram muito essa semana. E já aproveitando a oportunidade, né, de estar com a palavra, a nossa semana continua amanhã. Amanhã nós temos vários minicursos, né, na verdade, 2 minicursos, uma oficina e uma palestra do Samba Afro às 14 horas, todas elas confirmadas. Amanhã começa a partir das 10 horas e vamos terminar só às 21 horas. Então, vai ser o dia todo de atividades. E a palestra de ontem, muita gente está perguntando, né, o que aconteceu com a palestra de ontem, do professor Ivanir. Ele vai falar de intolerância religiosa. A palestra foi transferida para sexta-feira, às 17 horas. Então, na sexta-feira, nós vamos ter, além dos minicursos, de 2 minicursos, vamos ter a conferência com a professora Mafuane, e vamos ter também a palestra Intolerância Religiosa com o professor Ivanir. Tarcísio e Tatiane, muito obrigado mesmo por terem abrilhantado esta semana, por terem nos oportunizado o conhecimento que vocês vêm desenvolvendo no trabalho e nas pesquisas de vocês. Obrigada, professor, e obrigada a todos que colocaram aqui, agradecendo o minicurso, e Tarcísio também, né, ao Arthur, e a todos que ficaram presentes no primeiro e segundo dia, né, gente? Muito obrigada. A gente agradece à universidade a oportunidade, né, ocupar esse espaço aqui é muito importante,
ter esse espaço também, né, é muito importante. Agradeço a companhia esplêndida de Tatiane e de Arthur. Arthur, como eu disse no início da apresentação, ele não pôde estar aqui hoje por conta de uma confusão que eu fiz, né, das datas, e aí ele acabou marcando o compromisso para hoje, no dia 25. Eu tinha falado que a gente seria 23 e 24, né, segunda e terça, mas acabou que a gente tinha mandado, eu me distraí, a sugestão de 24 e 25. Então, ele acabou marcando um compromisso para hoje, né, para quarta-feira, mas também deixou o abraço dele. E, enfim, agradeço todas e todos que estavam aqui esses 2 dias. Aqui tá algumas das nossas referências, que, né, ao longo do curso, do mini curso a gente passou, mas aqui tem algumas referências. Esse site aqui, o segundo, Filosofia Africana, é do professor Anderson Flor, quer dizer, do professor, né, é organizado, né, gerenciado pelo professor Anderson Flor da UNB, e lá vocês podem encontrar diversos textos, tanto diaspóricos como africanos. Esse texto que a gente apresentou mais especificamente aqui da Oihong Oyumi está lá, e tem mais outros 3 textos, além de outros tantos. Tá? Então, fiquem à vontade, e mais uma vez, agradecido demais. E eu vou repetir só o nome do livro da Lélia, que lançou recente, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, Lélia Gonzalez. E ele foi organizado pela Flávia Rios e Márcia Lima. Esse foi fez uma coletânea dos textos produzidos pela Lélia Gonzalez, aí quem gostou das referências sobre ela, é só procurar por um feminismo afro-latino-americano, Lélia Gonzalez. E professor William, também é especial para você, né? E o David, que estava aqui, acho que me parecia que era o outro responsável, também estava com o senhor aqui. O Regis, que estava ontem, o Regis. Então, agradecer também, né, que abrilhantou também mais ainda nosso encontro aqui. Obrigado mesmo. Nós, mais uma vez, agradecemos, tá? Estou falando aqui em meu nome, em nome da DIAAF, em nome do programa Encontro Temático da Comunidade Negra Juiz de Fora, em nome da própria universidade, tá bom, Tarcísio e Tatiane? Muito obrigado mesmo. Gente, então, por hoje, nós vamos encerrar este minicurso. Então, amanhã nós temos um dia cheio de atividades, então hoje descansar um pouquinho, né? Torcer para o seu time de coração, ou né, desenvolver outras atividades, como está uma semana bastante rica em atividades, né? Eu também aqui já convido a assistirem os vídeos que estão na nossa página no YouTube, ok? O pessoal pode procurar a 3ª semana de Consciência Negra da UFJF, esse é o nome da página, entrar lá e assistir os vídeos, inclusive assistir novamente este minicurso. Então, um abraço a todos e amanhã aguardo no minicurso da manhã, no minicurso da noite e na palestra que vamos ter e oficina durante o período da tarde. Um abraço e tchau para todo mundo. Abraço, tchau. Beijo, tchau.